Olá, olá, meus queridos, bem-vindos aí a mais um encontro de processo civil e trataremos de uma temática mega, ultra importante para os senhores que provavelmente, anotem isso, aparecerá na tua prova. Porque é o seguinte, nós temos dois tipos de processo: processo de conhecimento e o processo de execução, sendo que cada um desses processos possui um objetivo diferente. Explico, vem aqui comigo. Nós temos, de um lado, processo, de outro lado, o objetivo desse processo. Processo de conhecimento, processo de execução. Processo de conhecimento. Qual que é o objetivo? O objetivo, pessoal, é obter uma decisão para reconhecer o direito. Obter uma decisão para reconhecer o direito. Já a execução tem como objetivo satisfazer o direito reconhecido em um título executivo. Dois processos com objetivos diferentes. Pessoal, nós estudamos até então todo o processo de conhecimento. Olha só, conhecimento, portanto, tem como objetivo obter uma decisão para reconhecer o direito. Existe uma crise de incerteza que precisa ser solucionada. O juiz vai verificar o que o autor disse na petição inicial e as provas por ele juntado, o que o autor falou na contestação e as provas por ele juntado, o que a testemunha disse em seu depoimento, para que ao final ele possa prolatar uma decisão reconhecendo ou não o direito do autor. Crise de incerteza que precisa ser solucionada, diferentemente do que acontece no processo de execução. O processo de execução tem como objetivo, pessoal, satisfazer o direito que já está reconhecido, está substanciado onde? Em um título executivo. A atividade do juiz no processo de execução é concreta e material no sentido de expropriação patrimonial, ou seja, satisfazer o crédito exequendo. Este é o objetivo. Então, existe uma crise, existe um título, um executivo, no qual não foi adimplido pelo devedor, e o objetivo é satisfazer este crédito. O juiz não tem que reconhecer absolutamente nada. Por quê? Porque o direito já está reconhecido onde? Nesse título executivo. Então, são dois processos com objetivos distintos, diferentes. A atuação, portanto, jurisdicional, ela é completamente diferente em ambos os processos. Fechado? E o processo de conhecimento, nós já estudamos parte dele, processo de conhecimento de rito comum, já foi a exaustão estudado. Na aula de hoje, trataremos sobre execução. Teoria geral da execução é a nossa temática. Simbora! Teoria geral da execução. Artigos que nós temos que observar, pessoal. 513 a 538 do CPC e o 771 a 925. 771 a 925 do CPC. Tudo bem? No que consiste a execução? Anotem aí, número 1, conceito. É a atividade que visa satisfazer o direito do credor representado em um título executivo. Representado em um título
executivo. Judicial ou extrajudicial. Judicial ou extrajudicial. Judicial ou extrajudicial. Ponto. Então, pessoal, para que se tenha, portanto, uma execução, há necessidade da existência de um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial. E quem atribui força executiva a um documento é a própria lei. A lei quem dirá se aquele documento é ou não um título executivo. Tudo bem? Fechado? Maravilha. E para ser um título executivo, 3 requisitos devem ser preenchidos. Que requisitos é esse? Para ser um título executivo, pessoal, ele precisa cair do céu. Como é que é, professor? É isso mesmo. Precisa cair de onde eu falei? Do céu. Então, quais são os requisitos previstos lá no artigo 786 para que um título executivo seja considerado executivo? Ele precisa cair do céu. O que significa isso? Ele deve decorrer de obrigação certa, exigível e líquida. Certeza, exigibilidade e liquidez são os 3 requisitos cumulativos para que um título seja considerado executivo. Para que um título seja considerado executivo. Certeza, exigibilidade e liquidez. Tudo bem em relação a isso? Fechado, pessoal? Maravilha. Certeza. Quem é credor? Quem é devedor? É o andebeatur, né? Qual espécie de execução está sendo tratada? Exigível. A exigibilidade, de forma simplória, está ligado ao decurso do prazo para pagamento. Se vencia dia 1, hoje é dia 10, ele já é exigível. E líquida, liquidez, está ligado à existência da obrigação no simples leitura do título. Cheque, 100 mil reais, um contrato, o qual o devedor se obriga a entregar sem canetas BIC, por exemplo, tá certo? É isso aí, maravilha. E, gente, são 2 as espécies de títulos, portanto, que nós combinamos que existem. Os judiciais e os extrajudiciais. Vamos falar sobre isso. Item de número 2, espécies de títulos executivos. Pessoal, vamos começar no item A pelos títulos executivos judiciais, cujo rol reside no artigo 515. Títulos executivos judiciais, cujo rol reside no artigo 515. Quais são os títulos executivos judiciais previstos no artigo 515? Primeiro, o primeiro, qual é? Decisão proferida que reconheça obrigação de pagar, fazer ou não fazer, ou entregar coisa. Então, a decisão judicial, uma sentença, por exemplo, que reconheça a obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa. Gente, que tipo de sentença é essa em que reconhece a obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia? É uma sentença declaratória, condenatória ou constitutiva? Uma sentença condenatória, condena a pagar 100 mil, condena a não fazer barulho após as 22 horas, por exemplo, tá certo? Então, temos aí, portanto, o típico exemplo das sentenças condenatórias, fechou? Sentença condenatória, título executivo judicial. 2. Decisão homologatória de autocomposição judicial
3. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. De autocomposição extrajudicial. Vejam as diferenças, pessoal. Quando eu falo de uma decisão homologatória de autocomposição judicial, é porque nós estamos diante de um processo e teve, por exemplo, aquela audiência de conciliação e mediação e foi feito acordo entre as partes e o juiz vai lá e homologa. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Então já tem processo em trâmite e foi feito um acordo. Um advogado liga para o outro e faz um acordo. Já a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial é diferente. Imagine que o professor Roberto me pede emprestado o valor de 50 mil. Para 50 mil que eu vou viajar com a minha família para Disney, né? Aí eu emprestei 50 mil para ele. Daí ele não me paga. Eu falo o seguinte, olha, vamos fazer um acordo, você vai pagar em 10 parcelas de 5 mil reais. Fazemos esse acordo, pegamos esse acordo e levamos até o juiz para homologar. Gente, tinha processo em trâmite? Não, nós apenas não somente levamos esse acordo para homologar. Então, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. Um acordo que foi feito extrajudicialmente e homologado judicialmente. Tranquilo? Beleza? Maravilha. O que mais nós temos? Item 4. Certidão ou formal de partilha entre os interessados. Certidão formal de partilha entre os interessados. A certidão formal de partilha é considerada um título executivo judicial. O que mais? 5. Crédito do auxiliar da Justiça. Crédito do auxiliar da Justiça aprovados por decisão judicial. Imagine o crédito, pessoal, de um perito que vai realizar uma prova pericial. A decisão do juiz que aprova o valor é considerado um título executivo judicial. Tudo bem? Considerado título executivo judicial. Então, uma curiosidade, que esse título, no CPC de 73, sabia que era considerado um título executivo extrajudicial? Olha que loucura. Decisão judicial ser título executivo extrajudicial. Não. Falou em decisão judicial para vocês, pessoal, lembre-se, título executivo judicial. Fechou? Beleza? Agora, muda a cor da caneta. Pega uma caneta de cor diferente, muda a cor. Eu vou usar a vermelha, tá bom? Vejam. Sexto título. Sentença. Olha o detalhe do P. Penal. Condenatória. Transitada em julgado. 7. Sentença arbitral. 8 e 9, vou fazer juntos. Decisão, olha o detalhe do E, estrangeira. Essa decisão estrangeira ela pode ter duas espécies. Ou pode ser uma sentença estrangeira, que vai ser homologada por quem? Homologada pelo STJ, ou então decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Após
o exequatur do STJ. Após o exequatur do STJ. Em carta, onde que vai acontecer esse exequatur? Em carta rogatória. Em carta rogatória. Bom, por que eu pedi para destacar esses 3 títulos? Porque esses 3 títulos, pessoal, possuem algo em comum. O que? São todos formados fora do juízo civil. Já anota isso embaixo. Embaixo eu já terminei os títulos judiciais. Coloque uma observação. OBS. Os títulos dos incisos 6 a 9 do artigo 515 possuem algo em comum. Possuem algo em comum. Qual seja? Vírgula. Possuem algo em comum. Qual seja? São formados fora do juízo civil. São formados fora do juízo civil. Ponto. São formados fora do juízo civil. Ponto. Como? Sentença penal condenatória transitada em julgado. O que tem a ver, professor, sentença penal condenatória transitada em julgado ser título executivo judicial? Fácil. Os crimes contra o patrimônio, além da sanção do ilícito penal, também pode, a maioria das vezes, acarretar em sanção civil, no que diz respeito, por exemplo, à indenização por dano ao patrimônio, por exemplo. Aí o que acontece? Quando o juiz condena na parte criminal, na mesma sentença, a indenizar a vítima, a parte civil da sentença, ela é como eu posso dizer, ela é executada no próprio juízo criminal? Não. O que acontece nesse caso? O juiz condena ao ressarcimento da vítima um valor de R$100.000. Pega-se a sentença penal condenatória transitada em julgado e leva onde para executar? Lá no juízo civil, tudo bem? Leva lá no juízo civil. A mesma coisa a sentença arbitral. Onde é que ela é confeccionada, produzida? Na Câmara de Arbitragem. O árbitro condena uma empresa a indenizar outro valor de R$1 milhão. Daí a devedora não paga. O árbitro tem força de mandar executar para melhorar bens do credor? Do devedor? Não, não tem. Então o que o credor tem que fazer? Pegar a sentença arbitral e levar lá no juízo civil para poder executar. Perceberam como funciona? A formação se dá fora do juízo civil. A mesma coisa a decisão estrangeira. Se for decisão estrangeira, uma sentença, ela é formada onde? Nos gringos, né, gente? Decisão estrangeira é formada nos gringos. Só que para ela valer aqui essa sentença, ela tem que passar por um procedimento de validação. E esse procedimento de validação vai ocorrer junto ao STJ. Tudo bem? Já em relação à decisão estrangeira em carta rogatória, que é uma decisão interlocutória, quando vem uma carta rogatória, que é a comunicação do juiz nacional com o juiz estrangeiro, se dá através da carta rogatória. E o inverso também, quando o estrangeiro quer conversar com o juiz brasileiro, carta rogatória, tudo bem? E a carta rogatória, pessoal, ela passa por um procedimento de validação junto ao STJ também, para verificar se não está afrontando nenhuma norma do ordenamento jurídico, aquilo que está sendo requerido e etc. O tribunal, após essa análise, ele emite, o STJ, após essa análise, ele emite o chamado exequatur. O que significa que esse exequatur aqui? É o cumpra-se. Cumpra-se a carta precatória. A partir do momento que ele emite esse cumpra-se a carta precatória, ali é considerado um título executivo que? Judicial. Fechou? Estamos juntos? Legal, maravilha. Tá. E, gente, em relação à execução ainda, quais são as partes na execução? Ah, não, calma. Temos os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Está faltando muita coisa ainda. Então, espera que eu já falo sobre as partes, tá? Então, esses são os rolos dos títulos judiciais. Agora, falta falarmos do rol dos títulos executivos extrajudiciais. Então, vamos lá para o caderno. Item B. Item B. Títulos executivos extrajudiciais. O rol dos títulos executivos extrajudiciais,
residem no artigo 784, que eu vou pedir para vocês darem uma lida. Tem que dar uma lida no artigo 784. São vários os títulos, pessoal. Olha só quais são eles. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque, escritura pública ou documento público assinado pelo devedor. Já se o documento particular ele for assinado pelo devedor, para ser um título executivo extrajudicial, ele precisa que contenha 2 testemunhas. E assim vai. Contrato de seguro de vida em caso de morte. Ó, que mais? Certidão de dívida ativa, CDA. Crédito, eventos, contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, prevista na respectiva convenção, ou aprovada em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovados. Então, débito de cota condominial no novo CPC é considerado um título executivo judicial. Tudo bem? Desculpa. Débito de condomínio é considerado título executivo extrajudicial. Então, gente, tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode perder a casa dela em 3 dias. É isso mesmo. Nós vamos ver como é que funciona o procedimento de uma execução de título executivo extrajudicial. Ela pode ter penhorado aí seu imóvel em 3 dias, tudo bem? Então tomem cuidado. Fechou? Legal. Daí, pessoal, qual a importância de sabermos a diferença de título judicial e extrajudicial? Tem 2. Primeiro, porque o OAB ela mistura. Já caiu 3 vezes questões assim, ó. 2 vezes a alternativa e 1 vez a questão inteira. São considerados títulos executivos extrajudiciais. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, sentença arbitral e a debênture. Está certo ou está errado? Bem, está errado. Por quê? Porque sentença arbitral é um título executivo extrajudicial. Pode parecer um extrajudicial, porque é feito fora do Poder Judiciário. Porque quando a gente fala em decisão judicial, fica fácil de lembrarmos aí que é um título executivo judicial. Mas, nesse caso do cheque, não. Tem toda uma questão burocrática para confeccionar um cheque, tudo bem? E assim ser utilizado. Então, o cheque, portanto, é um título executivo extrajudicial. E eles vão fazer o quê? Misturar, colocar títulos executivos que são judiciais formados fora do juízo civil para dentro como se fosse um título executivo extrajudicial. Aí pode gerar essa confusão. Então, tenha muito bem desenhado na sua mente a diferença dos dois. Fechou? Tudo bem para vocês? Então tá bom. Continuando, pessoal, vamos dar sequência. Além disso, de sabermos que pode misturar o título judicial e extrajudicial, eu preciso saber a diferença, porque o modus operandi executivo é completamente diferente. A execução de título executivo extrajudicial se dá de um jeito. A execução de título executivo judicial se dá de outro jeito completamente diferente. Vamos falar sobre as formas de processamento. Item de número 3. Formas de processamento. Em relação às formas de processamento, nós temos que verificar a natureza do título. Se o título executivo ele for extrajudicial, o modus operandi executivo, a forma de processamento vai se dar por meio do chamado processo autônomo. Como assim, professor? Eu pego o cheque, eu pego a promissória, eu pego a letra de câmbio, a debênture, faço uma petição inicial, grampeio e distribuo. Então, processo autônomo. Eu tenho que dar início a uma nova relação jurídico-processual. É isso que vai acontecer. Tudo fechado, tranquilo, beleza. Já, se estivermos diante de um título executivo judicial, a execução desse título executivo judicial vai acontecer por meio do chamado cumprimento de sentença. Do chamado cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença
Gente, é o nome que a lei dá à execução da sentença. Está errado eu falar execução da sentença? Não, não está. Na sua prova, inclusive, pode até aparecer, mas também pode aparecer, que é o mais comum de acontecer, cumprimento de sentença, tá bom? E o cumprimento de sentença, ele tem uma regra do seu processamento. Como funciona, pessoal? Como regra, o cumprimento de sentença ele vai se dar dentro do mesmo processo. Ele é uma fase processual. Então, vem comigo aqui, ó. Como regra, o cumprimento de sentença ele será uma fase dentro do processo. Ele será uma fase dentro do processo. Como vai funcionar, portanto? Eu tenho um processo aqui. Imagine que eu emprestei aquele valor para o professor Roberto, de 50 mil. Ele não me paga. Não assinamos documento nenhum atestando a existência desse crédito. Só tem um comprovante de depósito, mais nada. Gente, eu preciso cobrá-lo. Qual das dois processos eu vou me valer? Conhecimento ou execução? Eu vou me valer para ter execução, preciso de ter título executivo. Então, eu não vou poder utilizar a execução, vou me valer do processo de conhecimento. Tudo bem? Ótimo. Então, eu quero dar início a uma ação de cobrança. Eu preciso confeccionar qual peça processual? Uma petição inicial. Então, vamos lá. Vou dar início a esse processo, portanto, confeccionando uma petição inicial. Petição inicial confeccionada, o processo vai para a mão do juiz, tem todo o passo a passo dentro do cumprimento de sentença, dentro da fase de conhecimento que vai até a sentença. Então, da petição inicial até a sentença, eu tenho a primeira fase do processo, que é a fase de conhecimento, que é a fase cognitiva, é a fase de formação do título. Tudo bem? Título formado dentro do mesmo processo, através de uma segunda fase, eu vou executar esse título executivo, judicial, chamada de cumprimento de sentença. Lembrando, pessoal, que fase 1 mais fase 2, houve reunião de procedimentos, porque isso era feito separado, hoje é feito junto dentro do mesmo processo. Aí a doutrina apelidou esse processo, porque houve um sincretismo processual. Então, fase 1 mais fase 2 igual ao processo sincrético. O que significa sincretismo? Reunião de procedimentos. Fase 1 mais fase 2. É isso, nada além disso. Tudo tranquilo? Belezinha? Legal. Mas, gente, essa é a regra na qual o cumprimento de sentença vai se dar como sendo uma fase dentro do processo. Se é uma regra, existe exceção? Sim ou não? Sim, exceção. Nas hipóteses das exceções, pessoal, o cumprimento de sentença ele não será uma fase dentro do processo. Ele vai acontecer por meio de um processo autônomo. Ou seja, eu preciso dar início a uma nova relação jurídico-processual. Então, eu preciso pegar aí a sentença, título executivo judicial e dar início a um processo confeccionando a petição inicial. Quais são as hipóteses que isso daqui acontecerá? Então, isso aqui acontecerá nas hipóteses da sentença do pai. Nas hipóteses da sentença do pai. Nas hipóteses da sentença penal, arbitral e estrangeira. Porque nas hipóteses da sentença do pai, o modus operandi executivo vai se dar por meio de um processo autônomo e não uma fase dentro do processo. Aí fica fácil, porque esses títulos possuem algo em comum. Qual é o algo em comum desses títulos? São todos formados fora do juízo cível. Então tem a formação fora do juízo cível. Perceberam como vai funcionar? Tranquilo, gente. Excelente, maravilha. Bom, o negócio é o seguinte.
nós temos que observar também as partes dentro da execução. Vamos falar sobre elas. No que diz respeito aí, gente, no item de número 4, partes. Partes 778 e 779. 778 e 779. Em relação às partes, nós temos, de um lado, os legitimados ativos e do outro lado, os legitimados passivos. Então, de um lado, nós temos a legitimidade ativa e do outro lado nós temos a legitimidade passiva. Legitimidade ativa e legitimidade passiva. Em relação à legitimidade ativa, pessoal, quem pode propor uma ação de executor? Quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? O próprio credor. Gente, o credor quer ter sucesso na execução? Quer ou não quer? Com certeza. O credor quer ter o quê? Sucesso na execução, não é isso? É isso mesmo. Além do credor, quem detém legitimidade ativa? Os sucessores. Isso após a partilha, se for antes da partilha, o próprio espólio. O cessionário. O subrogado, cessionário, pessoal, é aquele que recebe o título do credor, tá? E o subrogado é o substituto. É, por exemplo, o fiador que paga o credor e subroga, substitui nos seus direitos os direitos de credor, tá certo? E além desses, o Ministério Público. O Ministério Público. Então, esses aí são os legitimados ativos. Fechou? Tá bom. Daí, nós temos os legitimados passivos. Quem é o primeiro que vem na sua cabeça? Quem? O devedor. Além do devedor, quem mais? Ele quer ter sucesso? Não, ele não quer ter sucesso, né? Mas, quem pode também ser legitimado passivo? Os sucessores, antes da partilha, claro que até o limite de cada quinhão, e o espólio. Sucessores e o espólio, antes da partilha. Fiador judicial, porque muitas vezes o juiz exige uma garantia, por exemplo, uma tutela provisória. Aí a parte vai lá e oferece como garantia um fiador. Pode? Pode. Esse fiador, se eventualmente for demandado por conta de um prejuízo causado em cumprimento de uma decisão judicial, que ele caucionou, ele é legitimado passivo de uma execução. E também o responsável tributário. O responsável tributário é considerado título executivo, é considerado um legitimado passivo. Que a CDA, a certidão de dívida ativa, que ela é expedida no caso do não cumprimento pelo detentor da obrigação tributária. Você tem um caso, tem que pagar IPVA. Não pagou, será expedida a certidão de dívida ativa, você vai ser acionado judicialmente. Percebeu como funciona? Belezinha, gente, tranquilão, excelente e maravilha. Bom, além disso, da legitimidade ativa, da legitimidade passiva, é importante nós verificarmos as espécies de execução. Porque as espécies de execução, pessoal, elas estão intimamente ligadas às obrigações existentes no nosso direito. E nós temos 5 obrigações, basicamente, no nosso direito. Obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, pagamento de quantia e pagamento de alimentos. Então, são essas 5 obrigações. E dessas 5 obrigações geram as execuções. Vamos falar sobre isso. Tópico de número 5.
espécies de execução. Então, para identificarmos as espécies de execução, nós temos que olhar para as obrigações existentes. Então, vamos separar as obrigações. Eu quero iniciar falando das obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Essas obrigações, pessoal, elas tratam-se de uma obrigação específica e que, quando não adimplida, geram a chamada execução específica. Então, nós temos aí as obrigações específicas que, quando inadimplidas, geram as obrigações específicas, quando inadimplidas, geram a execução específica. Pessoal, como é que funciona na execução específica, de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa? É o seguinte, imaginem que eu contrato Romero Brito para pintar um quadro. Serve se for outra pessoa? Não, não serve porque é uma obrigação infungível, somente ele pode cumprir, não serve se for outra pessoa. Imagine que eu contrato um pintor para pintar essa parede que está atrás de mim aqui, ó. Serve se for outro pintor? Serve se for outro profissional, não tem problema nenhum. Mas quem vai custear toda a contratação desse novo profissional é o devedor originário. Perceberam como funciona? Tudo bem? Aí o que acontece? O juiz ele vai determinar que o devedor cumpra pessoalmente a obrigação assumida, se for infungível, ou seja cumprida por terceiros, se for fungível. Mas o juiz apenas e tão somente determinando o cumprimento adianta alguma coisa? Não. O juiz ele tem que pressionar o devedor. Como? Fixando multa, ameaçando botar na cadeia, se for no caso pensão alimentícia, tudo bem? Determinando busca e apreensão e assim por diante. Imagine que mesmo fixando multa, que é a tal da astrente, o devedor ele insiste em não cumprir a obrigação. Ou se o cumprimento da obrigação se tornar impossível, pessoal. O cumprimento da obrigação se torna impossível. Pergunto, e aí? O que acontece? Se isso eventualmente acontecer, o devedor não pode cumprir mais a obrigação porque é um escultor que perdeu seus braços. Ou então ele insiste em não cumprir. A obrigação antes específica, ela vai ser convertida em perdas e danos e segue a obrigação de pagar quantia. Fechado? Tudo bem? Maravilha e excelente. Vamos colocar então esse passo a passo na lousa. Simbora. Comigo. Primeiro passo. Anotem aí. O juiz determinará que o devedor cumpra, o juiz determinará que o devedor cumpra pessoalmente a obrigação assumida, coloca entre parênteses, infungível, ou seja cumprida por terceiros, ou seja cumprida por terceiro. Nesse caso, a obrigação ela vai ser o quê? Fungível. Esse é o primeiro passo. O que mais pode acontecer, pessoal? O que mais? Para isso, o juiz adotará mecanismos de pressão do devedor. Para isso, o juiz adotará mecanismos de pressão do devedor. Como a fixação de multa, a astran, escreve astrente, né?
vírgula, busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas e etc. Busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas e etc. Terceiro e último passo aí. Se o cumprimento tornar-se impossível, ou o devedor insistir em não cumprir, vírgula, a obrigação específica será convertida. Obrigação específica será convertida em perdas e danos, vírgula, seguindo-se a obrigação de pagar quantia. Seguindo-se a obrigação de pagar quantia. Olha onde está, pessoal, artigo 499. Artigo 499. Fechado? Tudo bem, gente? Maravilha e excelente. Ótimo. Beleza. Daí, além dessas obrigações, nós temos a obrigação, pessoal, de pagar alimentos. Nós temos a obrigação de pagar alimentos. E em relação à obrigação de pagar alimentos, nós vamos estudá-la, falar sobre ela já no início do próximo bloco. Então, até daqui a pouquinho.